Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou também do Comitê de Bioética desse hospital, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa. E a gente está aqui começando a nossa temporada de podcast de 2024. Eu estou super bem acompanhada aqui com o Henrique Greenspan, que trabalha com medicina interna, ex-governador de capítulo brasileiro do American College of Physicians, presidente do Centro de Bioética, Dr. Guido Farchu, do Hospital Israelita Albert Einstein, né, com quem eu já tenho o prazer de conviver aí há 12 anos. E a gente vai falar de um assunto que é super atual. A gente acabou de vir de um dos verões mais quentes, né, que o país passou. E a gente acho que agora as pessoas estão começando a ter consciência de que realmente o clima está alterando. E a gente estava conversando aqui antes, né, de começar a gravar, sobre que as pessoas não têm a ideia que a alteração climática altera a saúde, que tem um impacto na saúde. Então, essa é a minha primeira pergunta para você, né? As alterações climáticas, elas podem impactar na saúde das pessoas? Olha, André, primeiro é um prazer muito grande estar aqui e um prazer muito grande também falar dessa temática que me é cara, acho importante divulgar Sim. e ela é pouco conhecida, não é? Então, quer dizer, quando a gente está falando em alteração climática, o que acontece é que está havendo um aquecimento global ao longo de anos, mas agravado nessa última década. E nesse último ano de 22, nesse nosso ano de 23, nós tivemos as temperaturas mais altas detectadas em 100 mil anos. Não é? No mundo inteiro, no né? mundo inteiro. Então, em todas as regiões, incluindo a Sibéria, incluindo o Alasca, incluindo o Ártico. Não é? Então, isso tem uma série de consequências e que a gente pode dar o nome não só de alteração climática, mas de crise climática ou emergência climática. Quer dizer, à medida que há o aquecimento da atmosfera, o aquecimento dos mares, das águas dos mares, a gente começa a ter fenômenos, não é, climáticos muito sérios e muito graves. Então, a gente começa a ter chuvas torrenciais, um aumento das chuvas torrenciais, tempestades tropicais, furacões, inundações decorrentes desses furacões e dessas chuvas. A gente passa a ter períodos de seca muito grandes. A gente passa a ter incêndios florestais. E isso tudo afeta a saúde de diversas maneiras. Então, não só a questão da injúria, a questão do trauma, não é? Então, as pessoas se queimam, morrem queimadas, morrem afogadas, tem desabamentos de casa, mas tem consequências, tá certo? Secundárias para a saúde. Então, eu vou dar um exemplo. À medida que o tempo, que o calor aumenta, o primeiro impacto que a gente tem é do calor diretamente no corpo. Então, você tem ondas de calor. Nós estamos vivendo hoje, agora, esses dias, uma onda de calor muito grande aqui no Sudeste, aqui em São Paulo particularmente, na região Sul, na região Centro-Oeste. E isso é uma coisa inesperada. O que é onda de calor? É quando a temperatura sobe a mais da média, a mais de 95 do percentil, isso é um termo técnico, não só a temperatura máxima, mas a temperatura mínima também. Então, você tem uma média de temperatura muito alta por mais de 2 dias. 2 dias já é uma onda de calor.
A gente tem um mecanismo de dissipar o calor. Sim. Então, quer dizer, quando o corpo aquece, seja por um exercício e tal, a gente perde calor através de transpiração. Então, a gente transpira e isso resfria o corpo da gente. Acontece que em idades extremas, então, com crianças de menos de 1 ano, ou na população acima dos 65 anos, esse mecanismo é mais difícil. Sim, porque não está, né, tão preparado nas crianças e na pessoa mais velha Mais você vai velha. ter uma perda, né? Então, a pessoa idosa tem a pele mais atrofiada, tem as glândulas sudoríparas mais atrofiadas, não transpira tanto quanto um jovem, então fica sujeito à temperatura do corpo subir muito. Então, a primeira coisa que pode acontecer é a pessoa ter temperatura elevada, como se fosse febre, ter uma hipertermia. Uhum. Isso dá um colapso muito sério, um colapso celular, um colapso neurológico e um colapso circulatório. É, porque o nosso corpo ele é projetado para uma temperatura média, né? Se a gente começa a subir muito, que é o caso da febre, por exemplo, você vai ter alterações, não tem jeito. Né? Exatamente, só que se você tem uma onda de calor persistente, você não tem tempo de se adaptar. O corpo não tem tempo de se adaptar. Então, não é só o máximo, fez 40 graus de dia, mas de noite a temperatura caiu, muito bem, você resfria o seu corpo e tudo bem. Agora, se isso não acontece, né, você tem temperaturas muito altas, temperatura mínima, acima dos 24, 25 graus, e temperaturas máximas acima de 35 graus, isso tem um impacto muito grande no organismo. Então, por exemplo, se sabe que aumenta a mortalidade dos idosos. Então, do que morre na onda de calor? Primeiro, a circulação do corpo é desviada para a pele. Então, a gente fica com a pele aquecida, mais quente, com maior circulação, e o resto do corpo com menos circulação. Então, isso, por exemplo, pode descompensar a insuficiência cardíaca, porque a pessoa fica com taquicardia por causa dessa vasodilatação e descompensa o coração. Quem tem insuficiência cardíaca, e os idosos têm mais insuficiência cardíaca, podem morrer de insuficiência cardíaca por causa do calor. Tem um número maior de infarto do miocárdio, de isquemia cardíaca. Depois, com o aumento do calor, existe um aumento da dispersão dos poluentes na atmosfera. Então, aumenta a poluição ambiental, mesmo essa poluição urbana. Que a gente já tem bastante aqui. Né? Que a gente já tem bastante. Então, com o calor, aumenta. E isso tem um impacto na função pulmonar e na função cardíaca. Então, pessoas que sofrem do pulmão, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com bronquite crônica, os fumantes, os asmáticos, sofrem muito com esta poluição nas ondas de calor. E os idosos mais ainda, correndo risco de vida. Depois, com a poluição, aumenta o número de infartos do miocárdio. Então, antigamente não se sabia isso. Os médicos não sabem isso, porque entendeu? isso é relativamente novo, né? É uma coisa nova. E a gente é interessante porque as gerações tiveram preocupações diferentes. Então, se fala muito da geração atual ter uma preocupação com o meio ambiente, né? E as outras gerações não terem. O que eu mais escutei nessas ondas de calor foi isso. Eu achava essa questão do meio ambiente uma bobagem, mas agora eu acho que não é. Né? Então, e assim, não foi algo que a gente aprendeu, por exemplo, no curso médico, né? É algo muito atual. Não. Então, o que acontece? A população não tem clareza disso. Os médicos não têm clareza disso. O sistema de saúde não fica preparado para enfrentar essas ondas de calor. Isso não é ensinado de maneira correta na faculdade de medicina ou nos cursos de extensão. Então, o trabalho de divulgação, esse trabalho de divulgação que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo, é absolutamente importante, é fundamental. É fundamental as pessoas saberem que os idosos estão correndo risco de vida
durante uma onda de calor. E eles têm que ser protegidos. Acontece que nem sempre consegue-se essa proteção. Sim, exatamente. Então, você não tem casas ventiladas de maneira correta, nem todo mundo, uma minoria, tem ar-condicionado. Não é? Você ainda tem grandes contingentes de populações que vivem na pobreza, que vivem em condições muito urbanas, muito difíceis, não é? Em barracos com teto de zinco, sem ventilação. Onde que esquentam muito mais. Fica um forno, aquilo Exatamente. fica um forno. Então, um idoso que tá lá, enfim, doente ou acamado, uma impossibilidade de saída, ele fica sujeito a risco de vida mesmo. Né? E vai piorar condições, porque geralmente, né, com mais de 60 anos, eu vou ter algum comprometimento, né? Meus órgãos já não são os órgãos de 20 anos. Então, às vezes, alguma coisa que não estava ali meio latente, meio quietinha, pode aparecer nesse período. É isso que eu falei, agrava doenças crônicas que a pessoa já tinha. Né? Os idosos também têm menos sede. Então, bebem menos água. Ou esquecem de beber água, não sente necessidade. Mas o organismo, o corpo, precisa da água, ainda mais durante uma onda de calor. Isso é algo que eu falo sempre para os meus pacientes, né? Não esperar a sede vir, porque Exatamente. a sede às vezes não vem. Né? Então, você tem que se acostumar, se habituar a tomar água. E hoje existem até aplicativos para lembrar você de tomar água. Então, acho que se a pessoa realmente falar, eu não lembro, então vale a pena o aplicativo. Né? Então, nessas ondas de calor, em alguns lugares do mundo que têm serviços de saúde desenvolvidos, nós temos também o SUS, não é desenvolvido, mas muito ativo, mas às vezes sem recurso. E eu acho que sem o preparo adequado, como você começou a falar, né? Porque a gente podia ter a onda de calor, é previsível, mas não se prepara. Olha, agora vai vir a onda de calor, a gente precisa se preparar para tal coisa. Então, vou dar um exemplo. Nesses momentos de onda de calor, como hoje estamos vivendo, vamos viver amanhã, esse fim de semana, é preciso que o serviço público distribua água potável nas ruas, entendeu? Para as pessoas que estão circulando, para as pessoas que estão passando. Nem todo mundo tem acesso à água potável o dia inteiro. Sim. Não é? Nem todo mundo tem acesso. Ou sabe que precisa beber água, ou é aquele idoso que nem tem condições de beber água porque ele está lá demenciado, ou ele já está com alguma doença mais grave. Ele precisa ser hidratado ativamente. Então, são medidas simples que, digamos assim, ameniza ou protege um idoso de ter um evento, um desfecho mais grave, por exemplo, correr risco de vida ou baixar no hospital com uma descompensação cardíaca, uma descompensação pulmonar. Né? E eu acho que é super importante isso que você está falando, né? Da gente evitar, por exemplo, fazer esporte ao ar livre em determinados horários, porque não é só o calor, a desidratação, também tem um aumento da poluição. Né? Então, isso pode agravar. Né? Então, você realmente tem que se preparar para essa condição, saber que precisa se hidratar melhor, saber que alguma coisa pode ser desencadeada numa piora de uma doença, né? Cardíaca, pulmonar e outras coisas, e estar preparado para isso. E muitas vezes a gente não está. É fundamental isso que você falou. Então, a questão do esporte, da atividade física, neste calor intenso, corre risco de vida, sim. Então, às vezes, são esportistas bem preparados e que acabam sofrendo colapso porque estão fazendo uma atividade física num momento de onda de calor que não seria... Como ele é atleta e ele tem capacidade física, ele se expõe. Sim, ele acha que não vai acontecer com ele, né? Exatamente. Porque ele não tem o conhecimento, o técnico não tem o conhecimento. E pode acontecer. Então, Sim. A gente vê atletas que morrem, a gente vê militares, não é? Que morrem em atividade física ou em treinamento físico. Isso, nós estamos falando aqui dos adultos, mas temos que falar das crianças, né? Então, as crianças não podem fazer atividade física na escola, atividade esportiva, porque estão em risco mesmo. Então, isso impacta os idosos que têm os seus netos, Exatamente. né? Exatamente. Ele tem, além dele se cuidar, ele pode cuidar dos netos. Então, isso é fundamental. Agora, fora o esportista, tem as pessoas que trabalham. Sim. Que trabalham, tem os trabalhadores ao ar livre.
Então, operários, gente da lavoura, e que também fica sujeita a esses impactos com o risco para a saúde, com risco grave, com risco de morte. Então, numa onda de calor dessa, diminui a produtividade da sociedade. A gente vê o monte de impacto que tem, né? Exatamente. Então, só estou dando essa dimensão, não é? Nós estamos aqui conversando confortavelmente, num lugar muito bem refrigerado, com uma jarra de água que ele trouxe aqui. Qual é o seu nome? O Rafael trouxe aqui uma água fresquinha para mim. Mas se a gente estivesse lá embaixo na rua, a gente já não conseguiria ter essa conversa, não. Sim, exatamente. Se a gente estivesse ao ar livre, né? não conseguiríamos. Lá exatamente. Fora lá sei eu, está acima de 35 graus ali. Eu estava assistindo outro dia um documentário, né, sobre o impacto do aumento da temperatura global, né, na produção de alimentos. Então, aumentos aí de 1,5 grau na média anual vai prejudicar a produção de alimentos, principalmente verduras, frutas e legumes, e existe um medo de isso ficar extremamente caro para o futuro. Né? Então, aí a gente vai ter um outro impacto, né? Isso já é, né, mais caro em muitos lugares do que a comida industrializada. Se isso encarecer mais, ainda a gente vai ter uma alimentação cada vez menos saudável por impacto econômico. Então isso o que chama isso tecnicamente? É insegurança alimentar. Exatamente. Então, essas alterações climáticas com essas ondas de calor começa a causar essa insegurança alimentar. Então, a questão da seca. Então, nessas secas, não é, a produtividade da lavoura diminui muito. Eu me lembro, quando era jovem e tal, que a gente falava das secas do Nordeste. Agora a gente teve seca da Amazônia. Né? Agora nós estamos com seca na Amazônia. Que é algo inacreditável. Seca no Centro-Oeste. Exatamente. Então, isso fez parte da cultura brasileira, o nordestino, o imigrante, o pau de arara, não é? São Paulo foi, de certa maneira, colonizada pelos nordestinos que fugiram da seca. Só que tinha para onde fugir, mas se a seca atingir o Centro-Oeste, o Sudeste, então a coisa vai se agravar muito. Não, e a gente vai então ter não vai ter para onde Exatamente. correr. Essa é a palavra correta, né? Isso impacta a produção de alimentos, isso impacta a saúde, né? A gente teve a pesquisa aí do IBGE em 2023 falando do aumento da expectativa de vida, né? Eu sei que você já falou aí do impacto da saúde, mas você acha que essas alterações climáticas, elas vão ter um impacto na expectativa média de vida, na qualidade da vida das pessoas? Vão ter um impacto, sim. A mortalidade vai aumentar e olha, nós estamos aqui com 1,14 a mais do que da época pré-industrial. Se aumentar acima de 1,5 grau até o meio do século, o final do século, já vai ser uma tragédia. Se passar disso, a humanidade fica em risco. A humanidade fica em risco. Não digo toda a humanidade, mas grandes contingentes populacionais vão ficar em risco. Você imagina que teve uma enchente no Paquistão que afetou 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas foram afetadas pela enchente. O Paquistão é um lugar onde tem, mas essa enchente que teve o ano passado, se não me engano, foi assim avassaladora. Nós tivemos enchente aqui no Rio Grande do Sul, sim, com perdas de lavoura e tal. Então, eu vou falar uma palavra, mas é uma verdade. A humanidade fica em risco, sim, como não? Fica em risco. Uma outra coisa que é importante falar é a insegurança da água. Então, nós vamos ter dificuldade de ter água potável. Vai diminuir a quantidade de água potável para as pessoas. Você imagina que quando tem essas inundações marítimas, né? Quando tem esses tsunamis ou a elevação do nível do mar, e conforme vai aquecendo, vão derretendo as geleiras e o mar vai subindo, as regiões costeiras, urbanas costeiras, ficam sujeitas
a inundação da água do mar. Essa água do mar contamina a água potável, os reservatórios de água potável. Então, essas populações que vivem são lugares desenvolvidos. Sim. Podem ficar sem água. Podem ficar sem água para beber. Eu acho que assim, o impacto em todos os níveis é muito falado, mas eu acho que a gente acaba não falando tanto do impacto na saúde. As né? pessoas falam como se fosse uma coisa Totalmente geográfica, distante, uma coisa exatamente. climática, e não fala para a saúde, mas não. Na saúde tem. É correr risco mesmo, correr risco de vida, de morte, de qualidade de vida, de sobrevida. Não é? Sim. Quer dizer, morrer antes do que era previsto, diminuir a expectativa de vida dessas populações afetadas e que serão grandes contingentes. A gente falou muito de você não ter essa formação nos cursos de saúde, né, sobre o impacto das mudanças climáticas. Você acha que as sociedades médicas, de modo geral, as sociedades de saúde estão preparadas para isso? Elas estão se preparando? Não estão se preparando, não falam disso, não fazem cursos de extensão sobre isso, nem fazem pequenos simpósios sobre isso. Uma exceção que está havendo, e eu estou atento a isso, é Portugal. Né? Então, a Sociedade de Pediatria Portuguesa então, tomou consciência disso e está fazendo um trabalho sobre alterações climáticas e saúde das crianças lá em Portugal. E Portugal conseguiu montar um centro que envolve sociedades de medicina, hospitais, faculdades, um centro independente, mas com apoio do governo, para discutir a questão climática e a saúde. Então, Portugal está saindo na frente, mas é uma coisa bem isolada. Eu comecei a falar sobre isso um pouquinho lá no nosso centro de bioética, tenho falado um pouco no hospital, estou falando aqui, não é? Mas essa é uma iniciativa absolutamente necessária. Quer dizer, que os médicos, não só individualmente, falando isso, é importante falar para os seus clientes, das suas clínicas privadas, mas que a gente se organize institucionalmente para enfrentar a questão. Os médicos têm um papel de liderança nisso, porque eles têm um conhecimento que o resto da população não tem. Né? E eles têm uma legitimidade para divulgar não só as consequências, mas propor algumas soluções, não é? Propor caminhos, não é? De proteção da saúde. Então, você tocou num ponto fundamental e eu acho que isso tem que ser o caminho e a gente tem que trabalhar em cima disso, quer dizer, trabalhar para que as sociedades médicas, os hospitais, as clínicas, as faculdades de medicina, não é? Se engajem, não é? Se engajem de maneira organizada na discussão do impacto do clima sobre a saúde e com propostas, não é? Com propostas de acomodação, com propostas de enfrentamento dessa realidade. Campanhas de esclarecimento para a população, né? Porque às vezes a pessoa não se cuida porque ela não sabe, né? Tem dois termos importantes que você vai encontrar na literatura. Um termo é a adaptação. Quer dizer, então está quente, eu vou me adaptar. Eu vou tomar mais água, eu vou me ligar ao ar-condicionado e tal. O outro termo é mitigação. Quer dizer, o que a sociedade humana pode fazer para evitar que a temperatura suba. Sim. Então, isso vai envolver toda a forma de consumo de energia, diminuição de queima de combustíveis fósseis, passar para energia limpa, para energia eólica. Mudança alimentar. Mudança alimentar, comer menos carne. Não é? Você mexe também com nutrição. Não é? A produção pecuária no mundo é um grande emissor de gases de efeito estufa. 15% da emissão de gases de estufa
é na pecuária. E é interessante porque a pecuária, ela envolve um desmatamento também, né? Porque você coloca áreas livres. Então, existem propostas, né, de você fazer essa pecuária, mas em áreas não desmatadas, né? Mas isso envolve uma mudança grande econômica também, né? E essa área desmatada também não produz verduras, não produz hortaliças. Exatamente. Então, realmente, a gente precisa começar a olhar de uma outra forma, né? Fora que você sabe, melhor que ninguém, que comer carne não é bom, né? É melhor Não, comer peixe. Você né? precisa melhor balancear, né? Balancear, quer dizer, Exatamente. a carne como fonte de não proteína. Não precisa ser todos os dias a carne vermelha, né? A carne vermelha como fonte de proteína não é a fonte de proteína preferencial para a saúde. Então, eu acho que é interessante, né, a gente ter, e assim, você tem um trabalho do governo também de você tornar outras fontes, né, alimentares acessíveis. Por exemplo, no Brasil, apesar da gente ter um mar enorme e vários rios, o peixe é muito mais caro que a carne vermelha. Né? Então, tem tudo isso. Às vezes, a pessoa acaba consumindo por um fator econômico. Então, acho que, assim, é muito importante a gente alertar isso. Eu acho que ficou muito claro. A gente está quase acabando aí o nosso tempo. Eu queria que você desse a sua mensagem final, né, do que, realmente, o meio ambiente não é uma questão só dos jovens. Né? Isso envolve, acho que, a população inteira do mundo, em todas as idades. O que você queria passar em termos de mensagem final aí para quem está nos ouvindo? Olha, são duas coisas que eu acho importante falar. Primeiro, o Brasil ainda com a nossa reserva amazônica, que está em risco, mas com o grande contingente de água que a gente tem, nós somos privilegiados no sentido de propor caminhos para uma energia limpa, não é? Energia não fóssil, não de petróleo. Sim. Então, o Brasil teria um papel importante no mundo para liderar. E eu acho que tem havido iniciativas nesse sentido, mesmo iniciativas governamentais. Depois, a mudança, o combate dessas mudanças climáticas, tanto no sentido da adaptação como da mitigação, passa pela consciência das pessoas, então, consciência da sociedade. Então, cada um tem que se conscientizar e o todo tem que se conscientizar. Então, cada um individualmente, na sua casa, na sua família, não é? Sim. Na sua comunidade, não é? E na sociedade em geral. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é fundamental, né? É essencial, e eu quero parabenizar pela iniciativa de trazer a questão do clima e saúde para discussão e para divulgação pública. Eu acho que é isso, é um trabalho de multiplicação. Muitas pessoas vão estar nos ouvindo e pensar, nossa, eu não sabia disso, né? Eu achei que era algo isolado. Eu acho que com as ondas de calor, né, e a gente viu as inundações e as secas, eu acho que foi o que eu senti, que as pessoas estão mais preocupadas com isso, porque ficou mais próximo, né? Parecia algo mais distante. Mas realmente a gente tem essa função de conscientizar. Eu acho que isso é muito importante. Queria agradecer muito a tua presença, Henrique. Foi uma honra aqui para a gente. Eu sei que você gosta desse assunto, né? Parabenizar você por falar sobre esse assunto. E para quem está nos ouvindo aí, pensar mais sobre a parte climática, que ela envolve toda a humanidade. E caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com a gente no Longidade, que a gente pode colocar vocês em contato com o Henrique. Vai ser um prazer para a gente também responder as dúvidas de vocês. Obrigada. Eu fico à disposição, depois vou deixar meus contatos aqui, Ótimo. O meu e-mail, não é? E estou à disposição para debater em público, para debater individualmente, para esclarecer alguma dúvida. Tá ótimo. Muito obrigado pela oportunidade, Andréia. Muito obrigada.